Sebastian Valerius viveu 200 anos sem conhecer o amor, até que um toque acidental com uma bibliotecária humana desperta em seu coração imortal sentimentos que ele jamais imaginou existirem. Mas quando forças ancestrais descobrem o vínculo entre eles, Clara se torna alvo de uma caçada mortal que pode destruir o único amor verdadeiro que Sebastian encontrou em 2 séculos de existência. Olá, meus queridos ouvintes. Antes de mergulharmos nessa história, inscrevam-se e ativem o sininho para nunca perderem nossas histórias. A chuva fina de outubro martelava contra as janelas da Biblioteca Nacional, criando uma sinfonia melancólica que ecoava pelos corredores silenciosos. Sebastian Valerius observava as gotas escorrerem pelo vidro, seus olhos dourados perdidos em pensamentos que atravessavam décadas, 200 anos de existência, e ainda assim, certas noites como aquela o faziam sentir um vazio que nem todo o poder do mundo conseguia preencher. Suas mãos longas e pálidas ajustaram o casaco de lã escura enquanto caminhava pelos corredores da biblioteca. O som de seus passos ecoava suavemente no mármore polido, acompanhado apenas pelo sussurro distante de páginas sendo viradas. Sebastian não precisava de luz artificial para enxergar perfeitamente no ambiente penumbroso, uma das muitas vantagens de ser um alfa imortal. A cicatriz fina em seu antebraço direito formigou levemente, como sempre acontecia quando algo importante estava prestes a ocorrer. Era uma marca que carregava desde uma batalha contra vampiros renegados em 1847 e que ao longo dos anos se tornara uma espécie de bússola para momentos decisivos. Professor Valerius, a voz suave o tirou de seus devaneios. Sebastian virou-se lentamente, seus olhos encontrando uma jovem mulher de cabelos castanhos ondulados, que segurava uma pilha de manuscritos contra o peito. Ela usava um vestido simples de cor vinho e um cardigã bege, mas havia algo em sua postura que irradiava uma energia vibrante, quase palpável. Sim, sua voz saiu mais rouca que o normal, embora ele não conseguisse entender o motivo. Sou Clara Moncler, bibliotecária e pesquisadora. Recebi sua solicitação sobre os manuscritos medievais relacionados aos artefatos ancestrais. Ela sorriu, revelando dentes brancos e perfeitos. Devo admitir que fiquei curiosa. Não são muitos os acadêmicos que se interessam por textos tão específicos. Sebastian assentiu, mantendo a expressão neutra que havia aperfeiçoado ao longo de 2 séculos. Clara não fazia ideia de que ele havia vivido algumas das épocas descritas naqueles manuscritos, ou que sua busca não era motivada por curiosidade acadêmica, mas por uma necessidade urgente de localizar um artefato que poderia comprometer a segurança de sua alcateia. Os manuscritos estão prontos para consulta? Perguntou, aproximando-se dela. Claro, siga-me, por favor. Clara começou a caminhar em direção à sala de estudos reservada. Preciso avisá-lo que alguns desses documentos são extremamente frágeis. Qualquer contato deve ser feito com luvas especiais. Enquanto a seguia, Sebastian não conseguiu evitar observar a graciosidade natural de seus movimentos. Havia algo hipnotizante na forma como ela se movia, como se dançasse uma música que apenas ela podia ouvir. Uma pequena tatuagem de lua crescente era visível em seu punho direito, destacando-se contra a pele morena. A sala de estudos era pequena e aconchegante, com uma mesa de madeira maciça no centro e prateleiras repletas de volumes antigos nas paredes. Clara depositou os manuscritos cuidadosamente sobre a mesa e acendeu uma luminária de luz amarelada. Estes são os documentos mais relevantes que encontrei. Ela apontou para um manuscrito em particular, suas mãos delicadas movendo-se com precisão. Este aqui menciona especificamente um amuleto conhecido como Coração da Lua Eterna. Segundo a lenda, possui poderes extraordinários, mas suas palavras se perderam quando Sebastian se aproximou para examinar o manuscrito. O pergaminho amarelado continha ilustrações detalhadas e texto em latim arcaico, exatamente o que ele procurava. Sem pensar, estendeu a mão para tocar o documento no mesmo instante em que Clara fazia o mesmo movimento. Seus dedos se encontraram sobre o pergaminho antigo. O mundo parou. Uma explosão de sensações percorreu o corpo de Sebastian como um raio.
Seu coração, que há décadas batia com a regularidade mecânica da imortalidade, disparou descontroladamente. Uma onda de calor se espalhou do ponto de contato, subindo por seu braço e inundando seu peito com uma intensidade que o deixou sem fôlego. 200 anos. 200 anos de existência, e nunca, jamais, havia sentido algo remotamente parecido. Clara ofegou, seus olhos verdes se arregalando enquanto encarava Sebastian. Por um instante eterno ficaram imóveis, conectados por aquele toque que parecia carregar a força de todos os elementos da natureza. O que? Clara sussurrou, sua voz trêmula. Sebastian retirou a mão bruscamente, como se o pergaminho estivesse em chamas. Seu peito subia e descia rapidamente, e pela primeira vez em 2 séculos, ele se sentiu completamente perdido. Aqueles olhos verdes o observavam com uma mistura de surpresa e curiosidade que o desarmatava por completo. Desculpe, murmurou, passando a mão pelos cabelos negros longos. Eu não pretendia... Não, está tudo bem. Clara ainda o observava com intensidade, como se tentasse decifrar um enigma. Foi apenas estranho. Estranho não era uma palavra adequada para descrever o que havia acontecido. Sebastian havia sentido como se 2 metades de sua alma tivessem se reconectado após uma eternidade de separação. Era impossível, irracional e completamente aterrorizante. Preciso ir, disse abruptamente, dando um passo para trás. Mas, e o manuscrito? Clara franziu o senho, claramente confusa com sua mudança de comportamento. Sebastian a olhou mais uma vez, memorizando cada detalhe daquele rosto que acabara de transformar sua existência centenária. Os cabelos castanhos emoldurando o rosto delicado, os olhos verdes que pareciam guardar segredos, os lábios entreabertos em surpresa. Eu voltarei, prometeu, sua voz mais baixa e intensa do que pretendia. Saiu da sala com passos rápidos, deixando Clara sozinha com os manuscritos e uma expressão de total perplexidade. Apenas quando estava fora da biblioteca, sob a chuva fria da noite, Sebastian permitiu-se parar e processar o que havia acontecido. Pela primeira vez em 200 anos, Sebastian Valerius havia se apaixonado, e isso mudaria tudo. Do outro lado da cidade, em um apartamento nas sombras, uma figura encapuzada observava Sebastian através de binóculos. Um sorriso cruel curvou seus lábios quando viu o alfa imortal sair da biblioteca em estado de agitação evidente. Finalmente, sussurrou para cima da escuridão. O grande Sebastian Valerius encontrou sua fraqueza. A caçada havia começado. Sebastian chegou à mansão Valerius com o coração ainda disparado e a mente em turbulência. A propriedade centenária erguia-se majestosa entre as árvores, suas janelas altas irradiando luz dourada na escuridão. Era seu refúgio há mais de 50 anos, o lugar onde podia ser simplesmente ele mesmo. Leonardo o esperava no hall principal, seus olhos âmbar claros brilhando com preocupação. Mesmo sendo 2 anos mais novo em transformação, havia desenvolvido uma intuição aguçada para perceber quando algo perturbava Sebastian. Você está diferente, observou Leonardo, cruzando os braços sobre o peito. O que aconteceu na biblioteca? Sebastian parou diante da lareira, observando as chamas dançarem hipnoticamente. Como explicar que em uma fração de segundo, toda sua existência havia sido virada de cabeça para baixo? Encontrei o manuscrito que procurávamos, respondeu evasivamente. E Leonardo se aproximou, desconfiado. Você está agindo como se tivesse visto um fantasma. A bibliotecária, Clara Moncler. Sebastian se virou para encarar o irmão. Quando tocamos no manuscrito ao mesmo tempo, eu senti algo que nunca havia experimentado antes. Os olhos de Leonardo se estreitaram perigosamente. Me diga que não fez o que estou pensando. 200 anos, Léo. 200 anos caminhando por este mundo sem jamais sentir meu coração acelerar por alguém. E então ela me tocou. E você se apaixonou por uma humana, completou Leonardo, o tom gelado. O silêncio se estendeu entre os irmãos. Leonardo começou a andar de um lado para o outro, suas mãos cerrando-se em punhos. Você perdeu a razão? Explodiu. Uma humana, Sebastian? Sabe quais perigos isso traz para nossa alcateia, para nossa própria existência? Eu não escolhi isso, retrucou Sebastian. Você acha que eu queria me sentir vulnerável dessa forma? Então se afaste dela, ordenou Leonardo.
Desapareça de sua vida antes que seja tarde demais. Não posso. Leonardo estudou o rosto do irmão, reconhecendo a determinação que conhecia das grandes batalhas que enfrentaram juntos. O Conselho de Alfas nunca aceitará isso, murmurou, a raiva dando lugar à preocupação. E existe algo mais. Hoje à tarde, interceptei comunicações suspeitas. Há movimentação entre os caçadores ancestrais. O sangue de Sebastian gelou. Os caçadores ancestrais eram uma ordem secreta que há séculos perseguia artefatos sobrenaturais e qualquer criatura que pudesse ameaçar o equilíbrio entre os mundos. Eles sabem sobre o manuscrito? Pior que isso, Leonardo caminhou até a janela. Eles sabem que você o encontrou. E agora sabem sobre a humana também. A revelação atingiu Sebastian como um soco. Clara estava em perigo por sua causa. A mulher que havia despertado seu coração imortal agora se tornara um alvo. Quantos? Uma célula completa. Pelo menos 12 caçadores, incluindo Marcus Blackthorne. O nome fez Sebastian cerrar os punhos. Marcus Blackthorne era lendário entre os caçadores, conhecido por sua brutalidade implacável. Havia eliminado mais criaturas sobrenaturais que qualquer outro membro da ordem. Então não temos escolha. Sebastian se dirigiu ao armário de armas. Precisamos protegê-la. Nós? Leonardo o encarou incrédulo. Sebastian, você pretende colocar nossa alcateia inteira em risco por uma humana que conheceu há poucas horas? Sim, a resposta veio sem hesitação, carregada de uma convicção que surpreendeu até mesmo Sebastian. Leonardo suspirou pesadamente. Está bem, mas faremos isso do meu jeito. Clara Montclair será trazida para cá, onde podemos protegê-la adequadamente, e você manterá distância até entendermos o que está acontecendo. Leonardo, é isso ou nada, Sebastian. Os olhos âmbar brilharam com autoridade. Você pode ter encontrado o amor, mas não vou permitir que sua paixão destrua tudo pelo que lutamos durante 2 séculos. Naquela mesma noite, Clara estava em seu apartamento, tentando se concentrar em um livro de poesia medieval, mas suas mãos tremiam sempre que se lembrava do toque de Sebastian, da intensidade daqueles olhos dourados. O que havia acontecido na biblioteca desafiava qualquer explicação lógica. Ela havia sentido como se uma corrente elétrica percorresse todo o seu corpo, despertando algo profundo que jamais soubera que existia. Um ruído do lado de fora a tirou de seus pensamentos. Clara se aproximou da janela, afastando levemente a cortina. Tudo parecia normal. Carros estacionados, postes de luz criando círculos amarelados na calçada. Mas então, viu uma sombra se mover entre os arbustos do jardim em frente ao prédio. Seu coração disparou. Clara recuou da janela, tentando convencer-se de que havia sido imaginação. Mas quando voltou a olhar, havia mais sombras. Figuras encapuzadas se movimentavam com precisão, cercando silenciosamente o edifício. O telefone tocou, fazendo-a pular de susto. Clara Montclair? A voz era grave, desconhecida. Sim, meu nome é Leonardo Valérius. Sou irmão de Sebastian. Você está em perigo mortal. Não saia de seu apartamento, não abra a porta para ninguém. Estamos indo buscá-la. A ligação se encerrou, deixando Clara sozinha com o eco daquelas palavras aterrorizantes. Perigo mortal? Como era possível? Ela era apenas uma bibliotecária comum. Um estrondo na porta da frente do prédio ecoou pelo corredor. Clara correu para trancar a porta de seu apartamento, sabendo que ofereceria pouca proteção se aquelas figuras realmente quisessem entrar. Encostou-se à porta, respiração ofegante, quando ouviu passos pesados subindo as escadas. Não eram passos de vizinhos preocupados, eram calculados, determinados e definitivamente hostis. Uma batida forte na porta. Clara Montclair. Uma voz áspera chamou. Abra a porta. Queremos apenas conversar. Clara sabia instintivamente que mentiam. Havia algo na entonação, uma frieza que fez seu sangue gelar. Procurou desesperadamente uma saída alternativa, mas seu apartamento ficava no 4º andar. A batida se repetiu, mais forte. Sabemos que está aí dentro, senhorita Montclair. Pode tornar isso fácil ou difícil para si mesma. Clara correu para o quarto, procurando seu telefone para chamar a polícia. Mas quando discou o número de emergência, a ligação não completou.
Eles haviam bloqueado o sinal. Um barulho de metal sendo forçado veio da sala. Eles estavam arrombando a fechadura. Clara se escondeu no armário do quarto, tapando a boca com as mãos para abafar sua respiração irregular. Através das frestas da porta do armário, viu uma luz de lanterna varrer o cômodo. "Não está aqui", murmurou uma voz masculina. "Verifiquem todos os cômodos." Os passos se aproximaram do armário. A maçaneta começou a girar lentamente. De repente, um rugido ensurdecedor ecoou pelo apartamento, seguido pelo som de vidro se estilhaçando. Gritos de terror preencheram o ar, acompanhados de rosnados que não pareciam completamente humanos. A porta do armário se abriu bruscamente, revelando Sebastian. Seus olhos dourados brilhavam intensamente na penumbra, e havia algo selvagem em sua expressão que deveria ter aterrorizado Clara. Em vez disso, ela sentiu uma onda de alívio tão intensa que quase desmoronou. "Você está ferida?" perguntou Sebastian, estendendo a mão. Clara balançou a cabeça, ainda em choque. Através da porta do quarto podia ver destroços e manchas escuras que preferiu não identificar. "Quem eram eles?" sussurrou. Sebastian hesitou, sabendo que qualquer resposta mudaria a vida de Clara para sempre. Mas quando olhou nos olhos verdes dela, soube que não havia mais volta. "Pessoas que querem nos destruir", respondeu finalmente. "E agora, por minha causa, você também está na mira deles." A mansão Valérios envolveu Clara como um abraço protetor, mas também como uma prisão dourada. 3 dias haviam se passado desde o ataque em seu apartamento, e ela ainda sentia arrepios ao se lembrar dos olhos frios dos caçadores e da ferocidade com que Sebastian os havia eliminado. O quarto que lhe ofereceram era luxuoso, cama com dossel, móveis de madeira entalhada à mão, uma lareira que crepitava suavemente durante as noites frias de outubro, mas as janelas tinham grades discretas, e Leonardo havia deixado claro que ela não poderia sair dos limites da propriedade. Clara caminhava pelo jardim interno da mansão, observando as roseiras que ainda floresciam apesar da estação. Suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas da tensão constante de estar tão perto de Sebastian e, ao mesmo tempo, tão longe dele. Desde o resgate, ele havia se mantido distante, educado, atencioso, mas sempre com uma barreira invisível entre eles. Clara podia sentir seus olhos dourados sobre ela durante as refeições, mas quando se virava para encará-lo, Sebastian desviava o olhar. "Você está bem?" A voz profunda a fez sobressaltar. Sebastian estava parado na varanda que dava para o jardim, apoiado na balaustrada de pedra. Usava uma camisa branca de linho que contrastava com sua pele pálida e cabelos negros que balançavam suavemente na brisa. "Defina bem", Clara respondeu, tentando soar casual, apesar do coração acelerado. Descobrir que existem caçadores sobrenaturais querendo me matar não exatamente fazia parte dos meus planos para esta semana. Um sorriso quase imperceptível curvou os lábios de Sebastian. Ele desceu os degraus de mármore, aproximando-se com a graciosidade felina que ela havia notado desde o primeiro encontro. "Lamento por isso." Sua voz carregava um peso de culpa genuína. "Você não deveria ter sido envolvida nesta situação." "Mas fui." Clara se virou completamente para encará-lo. "E já que estou aqui, talvez você pudesse me explicar exatamente no que me envolvi." Sebastian parou a poucos passos dela, perto o suficiente para que Clara sentisse o calor emanando de seu corpo. Por um momento, ele pareceu lutar consigo mesmo, como se debatesse internamente sobre o quanto revelar. "Sua vida nunca mais será a mesma", disse finalmente. "Uma vez que você souber a verdade sobre o que somos, sobre o mundo que existe nas sombras do seu, não haverá volta." "E se eu disser que quero saber mesmo assim?" Os olhos dourados de Sebastian se intensificaram, estudando cada nuance de sua expressão. Clara sentiu como se ele estivesse vendo através de sua alma, avaliando sua coragem, sua determinação. "Eu sou um lobisomem", revelou, sua voz baixa mas firme. "Um alfa. Leonardo também. Nossa família, nossa alcateia tem protegido artefatos ancestrais há séculos." Clara piscou, processando a informação. Parte dela queria rir, dizer que era impossível, mas a parte que havia testemunhado a ferocidade sobrenatural de Sebastian contra os caçadores sabia que ele estava falando a verdade. "Por isso você estava procurando aquele manuscrito. O coração da lua eterna não é apenas uma lenda, é real."
e se cair nas mãos erradas, pode destruir o equilíbrio entre nossos mundos. Clara completou, lembrando-se de detalhes do texto antigo. Sebastian assentiu, impressionado com sua compreensão rápida. Você não está com medo, observou, uma nota de surpresa em sua voz. Clara deu um passo em sua direção, reduzindo ainda mais a distância entre eles. Deveria estar? De mim? Sempre. Mas havia algo em seus olhos que contradizia as palavras. Não era ameaça o que Clara via refletido naquelas íris douradas. Era vulnerabilidade, como se Sebastian fosse mais perigoso para si mesmo do que para ela. Na biblioteca, quando tocamos no manuscrito, Clara começou hesitante. O que aconteceu não foi normal, foi? Sebastian fechou os olhos por um momento, como se a pergunta causasse dor física. Não, admitiu. Em 200 anos de existência, nunca senti nada parecido. 200 anos? Clara engoliu em seco. Você tem 200 anos? E aparento ter 32. Sebastian abriu os olhos, encontrando os dela. Esta é minha realidade, Clara. Eu sou imortal. Você é humana. Mortais. Nossos mundos não deveriam se cruzar, mas se cruzaram. A afirmação pairou no ar entre eles como uma confissão. Clara podia ver a batalha interna de Sebastian, a forma como suas mãos se fechavam e abriam, como se quisesse tocá-la, mas se obrigasse a manter distância. Clara, sua voz saiu rouca. Você não entende o perigo que representa para mim. Que perigo? Você me faz sentir. As palavras escaparam dele como uma confissão arrancada. 200 anos de frieza calculada, de decisões baseadas apenas em lógica e proteção da alcateia. E então você aparece, e de repente, eu me importo com algo além da missão. Clara deu outro passo, agora tão próxima que podia ver as pequenas cicatrizes que marcavam as mãos de Sebastian, testemunhas de batalhas antigas. E isso é ruim? É perigoso, sussurrou Sebastian, mas não se afastou quando ela ergueu a mão para tocar seu rosto. O contato foi como uma centelha elétrica. Ambos ofegaram simultaneamente, os olhos de Sebastian se fechando enquanto ele se inclinava involuntariamente para o toque dela. Clara, murmurou, sua voz carregada de advertência e desejo. Sebastian. Ela se ergueu nas pontas dos pés, aproximando seu rosto do dele. Podia sentir a respiração quente de Sebastian contra seus lábios, ver a luta entre desejo e controle refletida em seus olhos dourados. Eu não deveria, mas quer, Clara sussurrou contra seus lábios. A resistência de Bodhidot. Sebastian desmoronou. Suas mãos encontraram a cintura dela, puxando-a contra seu peito, enquanto seus lábios se aproximavam perigosamente dos dela. Clara podia sentir o coração dele batendo descompassado, espelhando o ritmo frenético do seu próprio. Sebastian, a voz de Leonardo cortou o momento como uma lâmina gelada. Ambos se separaram bruscamente, Sebastian colocando-se instintivamente entre Clara e a ameaça percebida. Leonardo apareceu na varanda, seu rosto uma máscara de preocupação e irritação. Precisamos conversar, agora. Seus olhos âmbar se voltaram para Clara. Em particular, a magia do momento se desfez como fumaça. Sebastian passou a mão pelos cabelos, a frustração evidente em cada linha de seu corpo. Vá para dentro, pediu a Clara, sua voz mais fria do que ela gostaria. Por favor. Clara hesitou, querendo protestar, mas algo na expressão de Leonardo a fez reconsiderar. Havia urgência ali e medo. Está tudo bem? Perguntou. Por agora. Sebastian respondeu, mas seus olhos diziam o contrário. Clara se dirigiu para a mansão, sentindo o peso dos olhares dos dois irmãos. Quando chegou à porta, ouviu Leonardo sussurrar algo que fez seu sangue gelar. Eles encontraram o artefato Sebastian e descobriram onde ela está. O escritório de Sebastian transformou-se em um centro de operações. Mapas cobriam a mesa de Mogno centenária, marcados com pontos vermelhos, indicando avistamentos de caçadores. Leonardo caminhava de um lado para o outro, falando ao telefone em um idioma que Clara não reconheceu. Quantos? Sebastian perguntou quando o irmão encerrou a ligação. 20 caçadores confirmados na região. Marcus Blackthorne trouxe reforços de 3 países diferentes. Leonardo se aproximou da mesa, apontando para uma marca no mapa. E há algo mais. Eles têm informações sobre Clara que não deveriam ter. Sebastian levantou os olhos bruscamente. Que tipo de informações? Sabem sobre a tatuagem da lua crescente no punho dela. Sabem onde trabalha, onde estudou, até mesmo o nome de sua mãe.
Leonardo fez uma pausa. Sebastian, eles não estavam caçando vocês por acaso naquela noite na biblioteca. Um silêncio gelado preencheu o ambiente. Clara, que havia insistido em participar da reunião, apesar dos protestos de ambos os irmãos, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que você está dizendo? Perguntou, embora temesse a resposta. Que você foi escolhida deliberadamente. Leonardo respondeu, seus olhos âmbar fixos nela. A questão é, por quê? Sebastian se aproximou de Clara como se pudesse protegê-la apenas com sua proximidade. Existe algo sobre sua família que você não nos contou? Algo relacionado ao sobrenatural? Clara balançou a cabeça confusa. Minha família é completamente normal. Minha mãe é professora de história. Meu pai trabalha com contabilidade. Não há nada de especial sobre nós. Pense, Clara. Sebastian insistiu, sua voz urgente. Qualquer coisa. Lendas familiares, histórias estranhas, objetos herdados. Clara fechou os olhos, vasculhando suas memórias. Havia algo, uma história que sua avó contava quando ela era pequena, sobre uma ancestral que havia sido guardiã de algo importante, algo relacionado à lua. Minha bisavó sussurrou. Vovó sempre dizia que ela era especial, que protegia segredos antigos. Eu pensei que fossem apenas histórias. Os irmãos trocaram um olhar carregado de significado. Qual era o nome de sua bisavó? Leonardo perguntou. Ravenna Lunares. Sebastian empalideceu ainda mais. Se isso fosse possível. Ravenna Lunares, a guardiã da lua eterna, murmurou. Ela desapareceu há 80 anos com o artefato. Impossível, Clara protestou. Isso significaria que você é descendente direta da última guardiã do coração da lua eterna, completou Leonardo. E pelo visto, os caçadores descobriram isso antes de nós. Um estrondo distante ecoou pela mansão, seguido pelo som de alarmes sendo acionados. Sebastian correu para a janela, seus olhos dourados brilhando na penumbra. Eles estão aqui, anunciou, sua voz carregada de uma calma mortal. Em maior número do que esperávamos, Leonardo já estava se dirigindo para o armário de armas, retirando rifles de prata e adagas antigas. Clara, há um bunker no porão. Você ficará lá até... Não, ela interrompeu, surpreendendo ambos os irmãos. Não vou me esconder enquanto vocês arriscam suas vidas por minha causa. Você não entende o perigo. Sebastian se aproximou dela, suas mãos encontrando os ombros de Clara. Estes não são homens comuns. São assassinos treinados especificamente para matar nossa espécie. E eu sou a razão pela qual eles estão aqui. Clara retrucou, sua voz firme apesar do medo. Se sou descendente da guardiã, talvez tenha alguma conexão com o artefato que possa ajudar. Outro estrondo, mais próximo desta vez. Leonardo verificou suas armas com eficiência militar. Não temos tempo para debater isso. Sebastian, leve-a para o bunker. Eu seguro a linha de frente. Léo, você não pode enfrentá-lo sozinho. Não estou sozinho. Nossa alcateia está a caminho. Leonardo se dirigiu para a porta. Mas até eles chegarem, preciso proteger nossa casa. Sebastian olhou para Clara, conflitado entre o desejo de protegê-la e a necessidade de lutar ao lado do irmão. Vá, Clara disse suavemente. Eu me esconderei, mas não posso assistir vocês se machucarem por minha causa sem fazer nada. O som de vidro se estilhaçando ecoou pelo primeiro andar. Vozes masculinas gritavam ordens em inglês e outros idiomas. Sebastian beijou a testa de Clara rapidamente, um gesto tão terno que contrastava brutalmente com a situação. Prometa que não sairá do bunker, não importa o que ouvir. Sebastian, prometa. Prometo, mentiu Clara, sabendo que se a situação se tornasse desesperadora, não conseguiria ficar parada. Leonardo já havia saído, e o som de uma luta feroz ecoou do andar de baixo. Rosnados sobrenaturais misturavam-se com gritos humanos de dor e terror. Sebastian hesitou na porta, olhando para Clara uma última vez. Se algo acontecer comigo, nada vai acontecer. Ela interrompeu firmemente. Você vai sobreviver, e vamos descobrir juntos por que minha família está ligada ao artefato. Um sorriso triste curvou os lábios de Sebastian. Em 200 anos, nunca tive um motivo tão forte para vencer uma batalha. Ele saiu, deixando Clara sozinha com o eco da violência se aproximando. Ela correu para o bunker como prometido, mas parou na entrada ao ouvir um grito de dor que reconheceu imediatamente. Leonardo. Clara cerrou os punhos, sabendo que sua promessa estava prestes a ser quebrada.
Não importava quão perigosos fossem os caçadores, ela não abandonaria as únicas pessoas que se importavam com ela. Acima de sua cabeça, uma explosão sacudiu a mansão, e Clara soube que a verdadeira batalha havia começado. Clara ignorou sua promessa e subiu correndo do bunker. O hall principal da mansão era um campo de batalha, móveis centenários estilhaçados, candelabros espalhados pelo chão de mármore e manchas escuras que ela preferiu não identificar. O cheiro de pólvora e sangue impregnava o ar, misturado com algo mais selvagem, mais primitivo. Leonardo estava encostado contra uma coluna, pressionando uma ferida sangrante no ombro. Seus olhos âmbar brilhavam com fúria sobrenatural, enquanto enfrentava 3 caçadores vestidos completamente de preto. Suas roupas táticas eram reforçadas com placas de prata, e cada um carregava armas que pareciam ter sido forjadas especificamente para caçar criaturas como os irmãos Valérios. "Onde está Sebastian?" Clara gritou. "Segundo andar!" Leonardo rugiu. "Volte para o bunker." Clara não obedeceu. Pegou um candelabro pesado do chão e acertou um dos caçadores pelas costas. O homem desabou, atordoado. Leonardo aproveitou a distração para desarmar os outros 2 com velocidade sobrenatural. "Obrigado", ofegou, "mas você precisa sair daqui." Um rugido ensurdecedor ecoou do segundo andar. Clara reconheceu a voz de Sebastian, mas havia algo primitivo nela, que falava de fúria absoluta. "Ele está bem? Sebastian pode se defender." Leonardo a seguiu escada acima. O problema é que Marcus Blackthorne trouxe armas especiais, balas abençoadas, redes de prata pura. Clara parou no corredor. A parede do escritório havia sido destruída, revelando Sebastian enfrentando 5 caçadores simultaneamente. Ele havia se transformado parcialmente. Garras afiadas brotavam de seus dedos como lâminas mortais, caninos visíveis mesmo à distância, olhos dourados brilhando com uma intensidade que fazia o ar ao redor vibrar de energia pura. Mas estava ferido. Cortes profundos marcavam seus braços, vazando sangue que gotejava no chão de madeira destruído, e uma mancha escura se espalhava pela camisa no peito. Cada movimento parecia custar-lhe um esforço considerável, embora sua determinação permanecesse inabalável. Marcus Blackthorne estava no centro, um homem alto com cabelos grisalhos penteados para trás e cicatrizes que cortavam seu rosto como um mapa de batalhas antigas. Segurava uma pistola que brilhava com metal estranho, não prata comum, mas algo mais antigo, mais letal. Sua postura irradiava a confiança de alguém que havia enfrentado e vencido inúmeras criaturas sobrenaturais ao longo dos anos. "Você cansou de correr, Sebastian?" Marcus perguntou. 200 anos é muito tempo para fugir da justiça. "A única injustiça aqui é sua existência", Sebastian retrucou, bloqueando um golpe de espada. "Onde está o artefato?" Marcus deu um passo em direção a Sebastian. "Sabemos que a garota é a chave para encontrá-lo." Os olhos de Sebastian se voltaram brevemente para Clara. Marcus seguiu o olhar e sorriu friamente. "Ah, que conveniente." Apontou a arma para Clara. "Venha aqui, senhorita Montclair. Não ouse tocá-la." Sebastian rugiu, sua voz fazendo os vidros tremerem. Clara sentiu algo estranho acontecer em seu corpo. A tatuagem da lua crescente em seu punho começou a esquentar progressivamente, depois formigar como se milhares de pequenas agulhas estivessem despertando sob sua pele. Olhou para baixo e ofegou. A tatuagem brilhava com uma luz prateada suave que pulsava no ritmo de seu coração acelerado. Era como se algo ancestral estivesse despertando em suas veias, reconhecendo um chamado que havia dormido por gerações. Marcus notou e seus olhos se arregalaram. "Impossível! A marca está ativa. O artefato está próximo o suficiente para reagir ao sangue da guardiã." "Que artefato?" Clara gritou. "O coração da lua eterna." Leonardo apareceu ao lado dela. Sua bisavó o escondeu antes de morrer. Deixou pistas genéticas para que apenas seus descendentes pudessem encontrá-lo. A tatuagem brilhou mais intensamente e Clara sentiu uma compulsão estranha. Algo a puxava em direção ao sótão da mansão.
Sebastian se lançou contra Marcus, mas o líder dos caçadores se esquivou e disparou a arma prateada. O projétil atingiu Sebastian no ombro e ele desabou com um rugido de dor. Sebastian, Clara correu em direção a ele. Pare aí ou atiro novamente, Marcus advertiu, e desta vez miro o coração. Clara parou, mas não recuou. A tatuagem agora pulsava intensamente. Você quer o artefato? Então me deixe ajudar Sebastian primeiro. Marcus riu friamente. Não está em posição de fazer exigências. Talvez. Clara ajoelhou-se ao lado de Sebastian, pressionando as mãos sobre o ferimento. Mas Sebastian não é. O toque dela causou uma reação imediata. A luz prateada se espalhou de sua tatuagem para as mãos, depois para o corpo de Sebastian. O ferimento começou a se fechar, rejeitando a bala. Sebastian abriu os olhos, que brilhavam com força renovada. Impossível. Marcus recuou. Ela não deveria conseguir curá-lo. Aparentemente, Sebastian se levantou. Vocês não sabem tanto quanto pensam. Leonardo sorriu perigosamente. Na verdade, Marcus, há muito que vocês não sabem, como o fato de nossa alcateia já ter chegado. Uivos ecoaram do lado de fora, pelo menos uma dúzia, coordenados e ameaçadores. O rosto de Marcus empalideceu. Impossível. Interceptamos suas comunicações. As que quisemos que interceptassem. Leonardo retrucou. Não importa. Marcus rosnou, apontando para Clara. Ela vem conosco, ou todos morrem. Sebastian se colocou entre a arma e Clara. Então você terá que me matar primeiro. Com prazer. Marcus puxou o gatilho. Todas as janelas se estilhaçaram simultaneamente. Lobos imensos saltaram para dentro. Criaturas sobrenaturais do tamanho de cavalos, com olhos como brasas e presas reluzentes. Agora, Sebastian gritou. Para o sótão. Correram pelos destroços, Clara seguindo o puxão da tatuagem. A batalha se intensificava atrás deles. Rugidos sobrenaturais misturavam-se com gritos e tiros. No sótão, Clara se dirigiu instintivamente para uma parede específica. Está aqui, sussurrou. O artefato está aqui. Pressionou a palma contra a madeira antiga. A parede deslizou, revelando um compartimento secreto onde um objeto embrulhado em seda prateada aguardava há décadas. Clara estendeu a mão, mas a porta do sótão explodiu. Marcus estava na entrada, sangrando mais vivo, apontando uma arma maior e mais ameaçadora. Afastem-se do artefato, ordenou. Agora, mas Clara já havia tocado no objeto embrulhado. O mundo explodiu em luz prateada. A luz prateada que emanava do coração da lua eterna era cegante, preenchendo todo o sótão com uma luminosidade sobrenatural que fazia o ar vibrar com energia ancestral. Clara sentiu uma onda de poder puro percorrer seu corpo, começando onde seus dedos tocavam o artefato sagrado e se espalhando como fogo líquido através de suas veias, despertando algo profundo e antigo que havia dormido em sua linhagem por décadas. Visões inundaram sua mente como um tsunami de memórias, fragmentos cristalinos que não eram seus, mas de sua bisavó Ravenna. Clara viu uma mulher jovem e corajosa protegendo o artefato de caçadores impiedosos durante a Segunda Guerra Mundial, enfrentando perigos inimagináveis. Viu Ravenna escondendo o objeto na mansão Valérius, confiando-o à proteção dos lobisomens quando soube que sua morte era iminente, selando um pacto que transcenderia gerações. Clara, a voz de Sebastian ecoou distante, mas ela não conseguia soltar o artefato. Estava conectada a ele de forma que transcendia o mundo físico, como se suas almas tivessem se reconhecido após uma separação eterna. O coração da lua eterna não era apenas um objeto de poder, era um fragmento da própria essência lunar, capturado em forma sólida há milênios por guardiãs ancestrais que haviam sacrificado tudo para proteger o equilíbrio entre os mundos. A luz se intensificou e Clara percebeu que não estava apenas vendo as memórias de Ravenna, mas as de todas as guardiãs que vieram antes dela, séculos de mulheres que protegeram o equilíbrio entre o mundo humano e o sobrenatural. Marcus Blackthorne gritou de dor, cobrindo os olhos enquanto recuava. A luz prateada parecia queimá-lo, como se sua essência rejeitasse a pureza do artefato. Impossível! Rugiu.
A linhagem das guardiãs foi quebrada há 80 anos. Através das visões, Clara compreendeu a verdade. Ravenna não havia morrido como todos pensavam. Ela havia se sacrificado, transferindo sua essência para o artefato, aguardando uma descendente digna. Não foi quebrada, Clara murmurou, sua voz ecoando com autoridade desconhecida. Foi preservada. Sebastian conseguiu se aproximar, protegendo os olhos da luz intensa. Quando tocou o ombro de Clara, sentiu a conexão entre eles se amplificar. Clara, você precisa controlar isso, disse urgentemente. O poder está crescendo rápido demais. Leonardo observava a cena com admiração e terror. Sebastian, ela não é apenas uma descendente da guardiã, sussurrou. Ela é a própria reencarnação de Ravenna. Por isso os caçadores a encontraram. Por isso o artefato reagiu ao seu toque. A revelação atingiu Sebastian. Tudo fazia sentido. A atração instantânea, a facilidade com que Clara despertara emoções adormecidas por 2 séculos, a forma como conseguira curá-lo. Ravenna Lunaris, murmurou. Ela foi a única humana que já conseguiu formar um vínculo verdadeiro com um alfa. Clara finalmente conseguiu focar no presente, embora mantivesse contato com o artefato. Suas íris verdes agora tinham flecks prateados que brilhavam. Eu me lembro dela, disse suavemente. Não apenas através das visões, eu me lembro de amá-lo. Você ama um homem que morreu há décadas. Marcos interrompeu cruelmente. Alexander Valerius, o bisavô de Sebastian. Clara balançou a cabeça, sorrindo serenamente. O amor verdadeiro transcende uma única vida. Alexander e Sebastian são a mesma alma, separada por gerações. Assim como Ravenna e eu, somos a mesma essência, aguardando o momento certo para se reencontrar. Marcos levantou a arma, tremendo visivelmente. Isso é impossível. Para alguém que caça criaturas sobrenaturais, Leonardo observou ironicamente. Você tem uma visão muito limitada do possível. A luz do artefato pulsou mais rapidamente. Clara percebeu que estava chegando a um ponto crítico. Sebastian, chamou, estendendo a mão livre. Eu preciso da sua força para canalizar isso. Ele entrelaçou os dedos com os dela, sentindo imediatamente o poder lunar fluir através de sua essência lobisomem. Era como se 2 correntes de energia se tornassem uma só. Marcos disparou a arma diretamente no peito de Sebastian, mas a bala nunca chegou ao alvo. A energia combinada criou uma barreira prateada que desintegrou o projétil no ar. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias conseguem chegar a diversos lugares. Obrigada por estar aqui. Clara direcionou energia lunar para Marcos. Não era um ataque, era compreensão forçada. Por um momento, Marcos experienciou o mundo através dos olhos de cada criatura que havia caçado. Quando terminou, Marcos estava ajoelhado, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu não sabia, sussurrou. Alguns são monstros, Clara admitiu gentilmente, assim como alguns humanos. O mal não é determinado pela espécie, mas pelas escolhas. Mas a paz foi interrompida por um som que fez o sangue de todos gelar. Uivos distantes, diferentes dos da alcateia de Sebastian, mais selvagens, carregados de malícia. Rogues, Sebastian murmurou, reconhecendo imediatamente o tom ameaçador. Uma matilha de lobisomens renegados que abandonaram qualquer código de honra. Clara sentiu o artefato pulsar com urgência crescente em suas mãos, como se também reconhecesse a ameaça que se aproximava através das sombras da noite. Eles sentem o poder que acabou de ser liberado, disse, e querem reivindicá-lo. Leonardo correu para a janela. São pelo menos 20, reportou tensamente, e eles têm um alfa próprio. Sebastian se posicionou protetivamente entre Clara e a janela. Um alfa rogue. Isso significa que não seguem nenhum código de honra. Matarão qualquer um entre eles e o artefato. Clara olhou para o coração da lua eterna, depois para Sebastian, Leonardo e até Marcos. Então teremos que detê-los, disse simplesmente. Todos nós, juntos. O uivo se repetiu, mais próximo, e Clara soube que sua primeira verdadeira batalha como guardiã reencarnada estava prestes a começar.
Os uivos se multiplicaram ao redor da mansão, criando uma sinfonia sinistra. Através da janela do sótão, Clara podia ver sombras ágeis se movimentando entre as árvores, formas que ocasionalmente se transformavam em lobos imensos, olhos brilhando como brasas. Quantos você conta? Sebastian perguntou a Leonardo. 23, pelo menos. Leonardo franziu o senho. E há algo estranho neles. Se movem coordenados demais para rogues comuns. Clara ainda segurava o coração da lua eterna, sentindo pulsos de energia, alertando sobre algo importante. As memórias de Ravenna sussurravam em sua mente. Eles não são rogues comuns, murmurou. Eles são a matilha sombria. Ravenna enfrentou seus ancestrais há 80 anos. Sebastian se virou bruscamente para ela, seus olhos dourados brilhando com preocupação. A matilha sombria foi banida há décadas. Como podem ter retornado? Porque alguém os libertou, Clara respondeu, as visões se tornando mais claras. Alguém que sabia que o artefato seria reativado em breve. Um rugido ensurdecedor ecoou do andar de baixo, seguido pelo som de madeira estilhaçada. A alcateia de Sebastian ainda lutava contra os caçadores, mas agora enfrentava uma ameaça maior. Eles estão dentro da mansão, Leonardo anunciou. Precisamos descer e ajudar nossa alcateia. Não, Clara disse firmemente. A matilha sombria não quer apenas o artefato. Eles querem corrompê-lo, usar seu poder para quebrar a barreira entre nosso mundo e as dimensões sombrias. Sebastian se aproximou dela, suas mãos encontrando os ombros de Clara. Então o que fazemos? Clara olhou para o coração da lua eterna, sentindo o peso da decisão que estava prestes a tomar. Através das memórias de Ravenna, ela sabia o que precisava ser feito, mas o preço seria devastador. Eu preciso me vincular permanentemente ao artefato, disse suavemente. É a única forma de impedir que ele seja corrompido. Não, Sebastian balançou a cabeça veementemente. Tem que haver outra forma. Sebastian, se ela não fizer isso, o mundo como conhecemos deixará de existir. Leonardo interveio, sua voz carregada de tristeza. Eu li sobre isso nos manuscritos antigos. O vínculo permanente protege o artefato, mas mata a guardiã no processo. Clara completou calmamente. Eu sei. Ravenna me mostrou. O rosto de Sebastian empalideceu ainda mais, se isso fosse possível. Depois de 200 anos esperando pelo amor verdadeiro, ele o havia encontrado apenas para perdê-lo novamente. Existe alguma possibilidade de sobrevivência? Perguntou desesperadamente. Clara sorriu tristemente, tocando o rosto dele com a mão livre. As chances são mínimas, mas se eu não tentar, todos que amamos morrerão de qualquer forma. Um estrondo terrível sacudiu toda a mansão. Através do buraco na parede, eles puderam ver um lobo gigantesco no jardim, maior que qualquer criatura que Clara já havia visto, com pelos negros como a noite e olhos que irradiavam uma malícia pura. O alfa da matilha sombria, Sebastian murmurou, reconhecendo a criatura lendária. Fenris, o devorador de mundos. Marcos, que havia permanecido em silêncio durante toda a conversa, finalmente se levantou. Eu posso ajudar, disse, sua voz ainda trêmula pela transformação que havia sofrido. Tenho armas abençoadas que podem pelo menos retardá-los. Por que nos ajudaria? Leonardo perguntou desconfiado. Porque agora eu entendo que nem todos os monstros são sobrenaturais. Marcos respondeu. E porque Clara me mostrou que algumas criaturas valem a pena proteger. O som de passos pesados subindo as escadas ecoou pelo sótão. Eles não tinham mais tempo. Sebastian, Clara disse urgentemente, eu preciso que você prometa uma coisa, qualquer coisa. Se eu não sobreviver, não gaste sua imortalidade se culpando. Encontre uma forma de ser feliz, mesmo que seja sem mim. Sebastian segurou o rosto dela entre suas mãos, seus olhos dourados brilhando com lágrimas que ele não havia derramado em décadas. Em 200 anos, você foi a única coisa que fez minha existência ter sentido. Não me peça para viver sem você. Eu te amo, Clara sussurrou. Em todas as vidas que vivi, em todas as formas que tomei, sempre te amei, e eu sempre te amarei. Sebastian respondeu,
beijando-a com uma intensidade que falava de 2 séculos de solidão e do terror de perdê-la novamente. O beijo foi interrompido quando a porta do sótão explodiu. 3 lobisomens enormes saltaram para dentro, suas garras brilhando na luz prateada do artefato. Não eram como os lobos da alcateia de Sebastian. Estes eram distorcidos, corrompidos, com uma aura de escuridão que fazia o ar ao redor deles vibrar com energia negativa. Leonardo e Marcos se posicionaram defensivamente, mas Clara sabia que não conseguiriam detê-los por muito tempo. Agora ou nunca, murmurou para si mesma. Clara ergueu o coração da lua eterna acima da cabeça e começou a canalizar toda a sua energia vital para o artefato. A luz prateada se intensificou exponencialmente, tornando-se quase sólida em sua intensidade. Clara, não! Sebastian gritou, tentando alcançá-la, mas era tarde demais. A energia estava fluindo dela para o artefato em uma corrente irreversível. Ela sentiu sua força vital sendo drenada, mas também sentiu o poder do coração da lua eterna se estabilizando, criando uma barreira protetora que nenhuma força sombria poderia quebrar. Os lobisomens corrompidos foram arremessados contra as paredes pela explosão de energia pura. Seus uivos de dor ecoaram por toda a mansão enquanto a luz prateada os queimava como ácido. Clara desabou de joelhos, ainda segurando o artefato, mas agora ele brilhava com uma luz constante e serena. O vínculo havia sido estabelecido. Está feito, sussurrou, sua voz cada vez mais fraca. O artefato está protegido para sempre. Sebastian se ajoelhou ao lado dela, pegando-a nos braços enquanto ela lentamente perdia a consciência. Clara, fique comigo, implorou. Não me deixe. Ela abriu os olhos uma última vez, sorrindo para ele com uma paz que contrastava terrivelmente com a dor que Sebastian sentia. Encontre-me na próxima vida, sussurrou, e então seus olhos se fecharam. Seu corpo ficou inerte nos braços de Sebastian, e pela primeira vez em 200 anos, o Alfa imortal chorou como se seu coração tivesse sido arrancado do peito. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos uivos distantes da matilha sombria, derrotada, mas não destruída, retornando às sombras de onde havia saído. Sebastian segurou o corpo de Clara contra o peito, jurando silenciosamente que encontraria uma forma de trazê-la de volta, não importasse quanto tempo levasse. Sebastian segurou o corpo inerte de Clara contra o peito, suas lágrimas caindo sobre o rosto pálido dela. O coração da lua eterna ainda brilhava com luz serena entre suas mãos, mas o preço do sacrifício parecia ter sido sua própria vida. Não pode terminar assim, murmurou Sebastian, sua voz quebrada pela dor. Não depois de encontrá-la novamente. Leonardo se aproximou, colocando uma mão no ombro do irmão. O silêncio da noite indicava que a matilha sombria havia recuado. Sebastian, Leonardo disse suavemente, talvez ainda haja uma forma. Os olhos dourados de Sebastian se voltaram para o irmão, uma centelha de esperança brilhando em meio ao desespero. O que você quer dizer? Os manuscritos antigos mencionam algo sobre o vínculo entre guardiã e protetor. Se o amor entre eles for verdadeiro e eterno, há uma possibilidade de... De quê? Sebastian interrompeu urgentemente. Leonardo hesitou, temendo dar esperanças falsas, de que o próprio artefato possa ressuscitá-la, mas apenas se ela aceitar retornar voluntariamente do plano espiritual. Marcos, que havia observado a cena em silêncio respeitoso, se aproximou. Eu vi algo parecido uma vez, disse hesitante. Durante minhas caçadas, encontrei registros de guardiãs que retornaram quando seu amor era forte o suficiente para transcender a morte. Você precisa se conectar ao artefato através do toque dela, Leonardo explicou, e chamá-la de volta. Mas Sebastian, se não funcionar, então pelo menos tentei. Sebastian completou, determinado. Ele entrelaçou seus dedos com os de Clara, tocando indiretamente o coração da lua eterna. Imediatamente, sentiu uma onda de energia lunar percorrer seu corpo, mas desta vez era diferente, mais suave, mais acolhedora. Clara, chamou, sua voz ecoando no silêncio do sótão.
Eu sei que pode me ouvir. Sei que está decidindo se quer voltar. A luz do artefato pulsou levemente. Você me disse para ser feliz, mas não entende que minha felicidade só existe com você ao meu lado. Em 200 anos, você foi a única que fez meu coração bater verdadeiramente. Sebastian fechou os olhos, deixando todas as suas emoções fluírem através da conexão. Eu te amo, Clara, não apenas nesta vida, mas em todas as que virão. Se você voltar para mim, prometo que nunca mais teremos que nos separar. Encontraremos uma forma de ficar juntos para sempre. Por um momento que pareceu uma eternidade, nada aconteceu. Então, lentamente, Clara começou a respirar novamente. Seus olhos verdes se abriram, agora com flecks prateados permanentes que brilhavam com uma luz suave. Ela sorriu para Sebastian, uma expressão de paz absoluta no rosto. Você me chamou de volta, sussurrou, sua voz carregada de admiração. Sempre te chamarei de volta, Sebastian respondeu, beijando-a com uma intensidade que falava de gratidão, alívio e amor eterno. Quando se separaram, Clara se sentou lentamente, ainda segurando o artefato, mas agora ela estava diferente. Havia uma aura de poder sereno ao seu redor, como se tivesse se tornado uma ponte viva entre o mundo humano e o sobrenatural. O que aconteceu comigo? Perguntou, examinando suas próprias mãos, que agora tinham veios prateados quase imperceptíveis sob a pele. Você se tornou a guardiã eterna, Leonardo explicou com admiração. Não apenas protege o artefato, mas se tornou parte dele. Você é imortal agora, Clara. Os olhos de Clara se arregalaram quando compreendeu a magnitude da transformação. Isso significa que podemos ficar juntos para sempre, Sebastian completou, seus olhos brilhando com uma felicidade que ele não havia sentido em 2 séculos. Clara olhou ao redor do sótão destruído, depois para Marcos, que observava a cena com uma expressão de reverência. E você? Perguntou ao ex-caçador. O que pretende fazer agora? Marcos se ajoelhou diante dela, uma demonstração de respeito que surpreendeu a todos. Gostaria de me redimir, se me permitirem, disse humildemente. Passei décadas caçando criaturas que apenas queriam viver em paz. Quero usar meu conhecimento para proteger, não para destruir. Clara estendeu a mão, tocando o ombro de Marcos. Imediatamente, as cicatrizes que marcavam o rosto dele começaram a desvanecer, substituídas por uma expressão de paz genuína. Todos merecem uma segunda chance, disse gentilmente. Bem-vindo à família. Leonardo sorriu, vendo como a bondade de Clara havia transformado até mesmo o mais implacável dos caçadores. E agora? Perguntou. O que fazemos com todo esse poder? Clara se levantou, Sebastian oferecendo apoio. Juntos, caminharam até a janela destruída, observando os primeiros raios de sol pintando o céu de dourado e rosa. Agora protegemos este mundo, Clara disse, sua voz carregada de determinação serena. Humanos e sobrenaturais, lado a lado, mostramos que é possível viver em harmonia quando escolhemos o amor em vez do medo. Sebastian entrelaçou seus dedos com os dela, sentindo a energia reconfortante que emanava de seu toque. Juntos, prometeu, para sempre. Enquanto o sol nascia completamente, banhando a mansão em luz dourada, Clara percebeu que sua jornada estava apenas começando. Ela havia encontrado não apenas seu amor verdadeiro, mas seu propósito eterno. O coração da lua eterna pulsou suavemente em suas mãos, irradiando uma energia que se espalhava pela propriedade, curando as feridas da batalha e restaurando a paz. Era um novo começo, não apenas para ela e Sebastian, mas para todos que escolhessem abraçar a possibilidade de um mundo onde diferentes espécies pudessem coexistir. Leonardo observou o casal com um sorriso orgulhoso. Depois de 2 séculos protegendo seu irmão, finalmente podia vê-lo verdadeiramente feliz. Marcos se juntou a eles na janela, agora parte de algo maior que ele jamais imaginara possível. Sua vida de ódio e vingança havia terminado. Uma nova existência de proteção e redenção começava. Sabem o que isso significa? Clara perguntou, olhando para cada um deles. Significa que nossa história não termina aqui. É apenas o primeiro capítulo de uma saga muito maior. Sebastian sorriu, beijando sua testa com ternura infinita. E que história será essa, minha guardiã eterna?
A história de como o amor verdadeiro pode transformar não apenas corações, mas mundos inteiros. Clara respondeu, seus olhos brilhando com a sabedoria de todas as guardiãs que vieram antes dela. Enquanto o sol se erguia completamente no horizonte, marcando o início de uma nova era, Clara soube que havia encontrado algo muito mais precioso que poder ou imortalidade. Havia encontrado seu lar eterno nos braços de Sebastian, e juntos escreveriam uma história de amor que transcenderia não apenas o tempo, mas a própria morte. Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história espera por você.